Boa tarde, deputado. Somos alunos da Faculdade Unime e estamos desenvolvendo um trabalho de ciência política, ok? A equipe é formada por mim, Thiago Silveira, e Nicolas Fagnani, três mandatos. E iremos entrevistar o senhor, deputado Ildécio Meirelles, certo? O deputado pertence ao PMDB, não é isso? E foi o primeiro parlamentar da região do Baixo Sul Baiano a ser eleito para a Assembleia Legislativa da Bahia. Natural da cidade de Cairu, foi prefeito da cidade por 3 mandatos, assim como seu avô, já que descende de uma família tradicional da política na região. Aqui na Assembleia Legislativa, é presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo e vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, ambos desde esse ano de 2015. Primeiramente, deputado, muito obrigado por nos receber, ok? E qual a visão que o senhor tem como membro da Assembleia Legislativa, qual a visão que o senhor tem da importância do estudo da ciência política? Olha, boa tarde a vocês, é um prazer muito grande, uma satisfação recebê-los aqui no nosso gabinete. A importância da ciência política é exatamente na contribuição que a ciência política dá no que diz respeito à conscientização da sociedade como um todo, na própria evolução da nossa sociedade, na medida em que ela passa a ter conhecimento da causa, ela passa a ter Então, o senhor acha, por exemplo, passa a ter uma participação maior nas decisões políticas, socioeconômicas do país. Portanto, a ciência política contribui muito, com a formação política da sociedade de modo geral. Então o senhor acha, por exemplo, que estamos passando por um momento que estamos tendo vários problemas de corrupção, várias coisas sendo desvendadas no país inteiro. O senhor acredita então que a ciência política, se fosse mais difundida aos cidadãos ditos leigos, cidadãos que não só têm consciência do voto, mas também consciência da política em geral, o senhor acha que a ciência política ajudaria a entender melhor essa situação? Eu não tenho a menor dúvida disto. Você veja que o país passa por essa situação, por essa crise moral, política, econômica, financeira, etc. E a população começou a se manifestar de uma forma circunstancial ali, em 2013, aquela confusão da Copa, aquela coisa toda. Os protestos anteriormente, exatamente, forçou a uma mobilização do Congresso Nacional, mas de uma forma muito sutil. A sociedade já se recolheu de novo, né? E, por exemplo, as reformas que estão acontecendo, sobretudo a reforma política, não é do tamanho que a sociedade imaginava, não é do tamanho que talvez o sistema político brasileiro precise. Portanto, é preciso que a sociedade se conscientize cada vez mais que a participação dela, evidentemente, de uma forma pacífica, na forma de manifestações, seja nas ruas, seja participando da própria vida, da própria atividade política eleitoral do país, é importante. Por isso que eu digo que a ciência política, na medida que ela for melhor difundida, ela contribui muito, talvez até de uma forma mais acelerada, para que a nossa sociedade passe a enxergar a política como o ar que a gente respira, né? Afinal de contas, todos nós somos regidos por leis. Quem faz as leis são os políticos, são os deputados, de seus diversos níveis. Nós somos governados também por políticos que se elegem, que nós o elegemos. Então, essa consciência que a população, que a sociedade tem que ter, ela é importante para o amadurecimento do nosso sistema democrático. Por isso, mais uma vez, eu repito que a ciência política é de uma importância muito grande. Também considero, concordo muito com o senhor. Até porque você não acha que se a ciência política as pessoas realmente entendessem e não só ficassem restritas ao ato de votar e tomassem consciência de que é importante você acompanhar, ter consciência no político que você vota, que vai te representar. Isso ajudaria a entender, por exemplo, medidas impopulares que são consideradas necessárias nesse momento de crise do Brasil.
como aumento de serviços básicos como a energia e a água, aumento dos combustíveis, você acha que a ciência política poderia atuar também nesse lado de melhor compreensão dessas medidas impopulares? Não tenho dúvida, né? A palavra que eu usei aqui, a conscientização. As pessoas, a população de modo geral, ela tem que ter noção dessas coisas. Então, por exemplo, o governo que está aí tampanou os preços de alguns serviços somente para preocupado com a eleição. Eleitoreiro, né? Eleitoreira. Não deixou esses preços acompanhar o mercado. Teve problema na energia, na água, no próprio combustível. E chegou um momento aí que não teve jeito, estourou, a tampa estourou e não tem jeito. Então a população agora vai estar tudo subindo, mas talvez, se lá no passado o governo tivesse dado os aumentos que teria que ser dado, a população talvez não entendesse. Então é preciso, por isso que eu usei a palavra conscientização. A palavra conscientização é muito ampla. Ela é ampla para você entender que as medidas impopulares às vezes são necessárias, ela é ampla para você entender como deve escolher o seu candidato ao cargo que for. Ela é ampla para fazer com que você acompanhe o dia a dia da sua rua, da sua cidade, do seu estado, do seu país, enfim. A conscientização da sociedade, no que diz respeito à política, por isso que eu falei que ela é como se fosse o ar que a gente respira, ela é extremamente necessária para o nosso dia a dia. Infelizmente, a gente está muito longe disso, a população não participa, aliás, eu diria até que houve alguma evolução, principalmente com as redes sociais. Hoje o desenvolvimento da eletrônica tem facilitado, né, o acesso às informações, as pessoas até de certa forma participam mais. Talvez não com a consciência que eu estou aqui lhe dizer. Mas aqui é uma coisa que precisa ser almejada, né? Isso é muito bom ter a visão de uma pessoa como o senhor que está dentro da Assembleia, que faz parte da Assembleia Legislativa da Bahia, porque isso vai ajudar, vai agregar muitas pessoas que vão estar assistindo esse trabalho para essa conscientização. Olá, senhor. O senhor considera que as eleições no Brasil, da maneira como são promovidas, significam de fato uma democracia? A reforma política apresentada do jeito que ela está sendo, está tendo toda essa movimentação da reforma política. O senhor acha que essa reforma política pode trazer benefícios ou você acha que é mais um entrave que o governo está tentando para prática eleitoreira e etc? Olha só, a rigor não se está tendo uma reforma, né? Está se tendo um remendo, essa aqui é a verdade. Eu falei aqui há pouco, né, que a sociedade havia se manifestado e de certa forma pressionou o Congresso a trabalhar com a reforma política. Depois a sociedade recuou e aí o Congresso ficou à vontade para fazer a reforma no jeito que eles entendem melhor. Eu questiono que reforma, sobretudo uma reforma política que envolve eleições, não pode ser feita por quem tem interesse direto. Eu acho que para se fazer uma reforma profunda, uma reforma que de fato mude completamente a forma de se fazer eleição no país, que tinha que eleger membros do Congresso especificamente para isso, e com prazo, e com tempo. Então nós, por exemplo, na prática, nós elegeríamos agora constituintes que iam tratar de reformas constitucionais, inclusive a política, para ser aplicado daqui a 8 anos, por exemplo. Aí ninguém vai ter um interesse pessoal. Mas como é que o deputado que está lá, o parlamentar que está lá, que é candidato daqui a pouco de novo, vai querer votar alguma coisa que, em tese, seja prejudicial à campanha dele? Não vai. Ninguém vai legislar contra si mesmo, não é? Então a gente não pode considerar essa reforma que estão fazendo como uma reforma, é apenas um remendo. Não tem grandes mudanças. Não tem grandes mudanças, pelo menos até agora, né? Ainda temos aí várias votações de segundo turno na Câmara, para depois ir para o Senado para ser votado em 2 turnos, aí depois e a sanção. Mas no caminhar que vai, a gente percebe que pouca coisa vai mudar. Entendo. Mas, Ricardo, o senhor acha que é necessário haver uma reforma política no Brasil, que o sistema do jeito que está precisa realmente ser mudado?
Não tem a menor dúvida disso. Nós temos problemas, por exemplo, eu lhe confesso que tem algumas questões do sistema eleitoral que eu não tenho uma ideia formada completamente. Por exemplo, a questão do financiamento de campanha. De campanha é muito importante. É um problema, o calcanhar de Aquiles da reforma seria... Tem partidos que são favoráveis ao financiamento público. Outros não, outros são favoráveis ao financiamento privado para os partidos. É preciso se discutir isso com profundidade. Por exemplo, financiamento público, mais dinheiro público para jogar na eleição, qual é o critério que vai ser utilizado com o dinheiro público? Como é que isso vai ser dividido com os partidos, com os candidatos? Quem vai garantir que mesmo assim não vai ter caixa 2? Quem vai garantir? Então é tudo muito prematuro. Eu acho que é por isso que eu falei, se elegeria uma nova constituinte para trabalhar com tempo essas reformas para serem aplicadas depois de aprovada a partir de 8 anos ou algo parecido, para de fato mudar completamente. Isso é uma mudança duradoura, uma mudança mais definitiva. Fazer só mais uma pergunta ao senhor. O senhor como deputado, sua opinião pessoal como deputado, não analisando o cenário, o que o senhor acha das principais mudanças da reforma política, que seria o financiamento público de campanha e também a mudança da reeleição, que não vai poder mais haver reeleição, não vai ter mais o mandato subsequente, não vai ser possível. O que o senhor acha disso? Olha, o financiamento de campanha é um tema polêmico, como eu lhe falei, né? É preciso haver um debate, uma discussão muito grande em torno dele para se chegar definitivamente a uma posição, e eu confesso que eu, pessoalmente, não tenho uma ideia formada de qual seria o melhor caminho para o financiamento de campanha. A reeleição já é um fato, já o Congresso, essa reforma está acabando com a reeleição de prefeitos, governadores e presidente da República, mas eu entendo que tem outros quesitos dentro do sistema eleitoral que precisava ser reformado. Por exemplo, o sistema de voto para o parlamento, se voto distrital, se distrital misto, se o distritão, como estão aprovando lá em Brasília. Eu defendo que o distrital misto é a forma mais representativa, já que o parlamento é quem representa a sociedade. Então, eu creio que o distrital misto, como é praticado numa boa parte dos países da Europa, é o mecanismo mais, eu diria, mais representativo, porque você representa a comunidade e você também preserva, vamos dizer assim, você preserva com o misto, o distrital misto. O distrital, ele garante a representação de uma comunidade e aquilo que é misto, ele preserva também, vamos dizer assim, a boa aplicabilidade do sistema, na medida que ele vai garantir ali alguns eleitos que serão, vamos dizer assim, os estudiosos, vamos assim dizer, né? Então você não teria o risco de no parlamento não ter aqueles que vão ser os estudiosos, os pesquisadores, os idealizadores da legislação. Então eu vejo que esse sistema é um sistema mais cuidadoso. Infelizmente, o Congresso lá, a Câmara Federal não está enxergando desse jeito e aprovaram o distritão. Portanto, eu acho essas três questões: financiamento público, o sistema de voto e a reeleição, que parece que de fato estão acabando de uma vez. Vamos encerrar? Vamos, né? Então, deputado, muito obrigado. Agradecemos muito. Qualquer coisa aí, nós estamos às ordens.